Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos do concurso do TRT São Paulo e hoje eu vou conversar com vocês sobre contrato a prazo determinado. Se você já gostou desse tema, contrato a prazo determinado e suas espécies e características, eu peço para que você já dê um like nesse vídeo. E outra coisa, você já está inscrito aqui no nosso canal? Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para que toda semana, toda terça e quinta-feira, você tem conteúdo novo aqui ligado a direito do trabalho, processo do trabalho, para você que vai fazer prova do OAB e para você que também vai fazer provas e concursos do TRT. Em maio, agora final de maio, temos TRT RJ, em agosto também temos TRT São Paulo. Todo o conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho você encontra aqui. Além disso, pessoal, se você já gostou desse tema e acha que esse tema vai ajudar o seu colega, o seu amigo, o seu parente que está fazendo ou prova do OAB ou uma prova do concurso de TRT da área de direito do trabalho e processo do trabalho, aproveita e compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo. Dá essa moral para o seu amigo, porque vai ajudar ele. Faça essa gentileza para sua amiga, que com certeza irá ajudá-la também. Pessoal, eu sempre converso com vocês que existem alguns temas que são temas que caem com muita facilidade nas provas de concurso de determinadas áreas. Na parte de direito do trabalho, eu tenho certeza que você não vai fazer a prova do TRT sem estudar contrato de trabalho. Você vai estudar as características do contrato de trabalho e também as espécies de contrato de trabalho. E uma das coisas que você precisa conhecer é o contrato de trabalho a prazo determinado. Em regra geral, pessoal, o contrato de trabalho é contrato a prazo indeterminado. É isso que a primeira informação que você precisa saber é essa. A regra do contrato de trabalho é a prazo indeterminado. Por quê? Esse raciocínio se baseia no princípio da continuidade da relação de emprego. O homem médio ou a mulher média vai sempre preferir o contrato de trabalho indeterminado, de trato sucessivo. Por quê? Quando você busca um trabalho, em regra, você quer permanecer nesse contrato de trabalho, nesse emprego, por muito tempo, porque lhe dará uma continuidade, lhe dará uma segurança, lhe dará, por que não, uma estabilidade. A partir dessa segurança e dessa estabilidade, você vai viver a sua vida. Você vai, inclusive, se organizar financeiramente, porque, de certa forma, você sabe que você tem a continuidade da sua relação de emprego e a sua remuneração e os seus benefícios. Em regra também, o legislador trabalhista, ele privilegia o contrato a prazo indeterminado, tanto pelo aspecto do empregado como o aspecto do empregador. Geralmente o empregador não trata do mesmo jeito o funcionário a prazo determinado daquele já funcionário a contrato a prazo indeterminado. Por outro lado também, o próprio trabalhador, ciente de que muitas vezes, quando ele está ali no contrato a prazo determinado, ele não vai ficar na empresa, ele também
não realiza o trabalho com o mesmo foco e com a mesma dedicação. Por essas e outras razões é que o contrato a prazo determinado é regra, é exceção. A partir daí, você já pegou essa conceituação, que eu considero de extrema importância, porque você sempre precisa entender o raciocínio da matéria. Muitas vezes, principalmente quando eu iniciei a minha trajetória, eu não era um advogado da área trabalhista, eu era um advogado da área civil, um advogado civilista. Conhecia muito pouco ou quase nada da área trabalhista. E eu lembro que a minha esposa na época já era advogada, e antes de eu fazer a prova da OAB ela falava: você precisa virar a sua chave, você precisa largar esse raciocínio civilista para o raciocínio trabalhista, para o raciocínio do direito do trabalho, que muitas vezes é diferente, na maioria das vezes é diferente. Lembro até de um professor que até brincava, né? Que ele brincava, quando vocês chegarem aqui para fazer a segunda fase da área trabalhista, vocês têm que entender o seguinte: área civil, Tribunal de Justiça, direito de rico. Área trabalhista, Justiça do Trabalho trabalhista, não é de rico. Era esse o raciocínio que ele colocava, seja ele certo ou errado. O que ele já estava mostrando aqui? São institutos diferentes, são regras diferentes, são raciocínios diferentes, são prioridades diferentes. Então você precisa entender isso. Aí você já conhecendo essa conceituação e as razões pelas quais existe essa característica do contrato indeterminado, sabendo da sua regra, você vai partir para a exceção, que é o contrato a prazo determinado. Aí você vai ver as espécies, os tipos de contrato a prazo determinado. Aí, conforme o seu cronograma de estudos, você até vai fazer um estudo mais aprofundado. Mas eu estou aqui para te dar aquela primeira luz, aquele primeiro auxílio. A primeira informação que você vai fazer, logicamente, sempre é ir direto para a lei. Caput do artigo 443 da CLT. Esse é o primeiro ponto. Ultrapassado o caput, tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O parágrafo 2º é aquele parágrafo que nós vamos falar dos tipos, das espécies do contrato de trabalho determinado. São 3. O artigo 443, parágrafo 2º da CLT, vai nos trazer a linha A, B e C. A linha A do parágrafo 2º do artigo 443 da CLT, ele nos traz a primeira espécie de contrato a prazo determinado, que é aqueles contratos, aquelas atividades cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a realização do contrato a prazo determinado. Temos, por exemplo, aqui, para eu trazer caso concreto para você visualizar aqueles casos em que existem os funcionários efetivos da empresa que estão ali no contrato a prazo indeterminado, só que aquele funcionário efetivo, ele vai ter que se ausentar do seu trabalho, do seu posto de trabalho. Só que a empresa não pode ficar com aquela cadeira vazia. Ela precisa trazer alguém na época das férias daquele efetivo. O que vai acontecer? Vai trazer uma pessoa para suprir aquela necessidade. Alguns exemplos que eu posso trazer para você é quando o funcionário efetivo ele goza de férias. Para que não fique naqueles 30 dias sem aquele funcionário específico, ele vai contratar um empregado a prazo determinado. Outro exemplo clássico, ou exemplos clássicos que eu poderia trazer para você, é no caso das licenças.
licença, afastamento de licença pelo INSS, licença da gestante, que você sabe que tem a garantia de emprego e ela terá a sua licença daquele período pertinente, previsto no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, nesse período, por exemplo, do afastamento do funcionário ou da funcionária pelo INSS, ou nesse período da licença daquela gestante, é um período relativamente longo, mais ainda do que nas férias. Não pode ficar aquela cadeira vazia, aquela atividade vazia. Então ele vai ter que contratar uma pessoa temporária, um empregado temporário. Outra hipótese muito comum, pessoal, é naquela hipótese de final de ano, Natal, o shopping está cheio de clientes para comprar. E algumas lojas, geralmente, elas colocam 2 ou 3 funcionários a mais para suprir aquela necessidade. Lá na época da Páscoa, mais ou menos 1 ou 2 meses antes da Páscoa, a mesma coisa. Colocam repositores e promotores ali para promover os produtos de chocolate, de ovo de Páscoa. Esses são alguns exemplos da linha A. Além disso, pessoal, o artigo 443, a linha B, ele traz a segunda hipótese, que são aquelas atividades de caráter transitório. Existem algumas atividades que tem aquele período sazonal que bomba aquela atividade empresarial. Um exemplo que eu poderia falar para vocês, muitas vezes, são feiras industriais. Aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, tem feira de automóvel, feira daquele Rio Boat Show, que tem aquelas lanchas, coisas desse nível. Eles contratam aquelas promoters ou funcionários para promoverem aquele produto, aquelas lanchas ou aquele carro, por exemplo, nas feiras de automóvel, ou então período sazonal. Às vezes é uma atividade que durante determinado período há uma demanda muito grande. Às vezes existem algumas atividades do período de verão. É uma questão sazonal. Sazonal, inclusive, é um termo que pode ser visto como palavra-chave para você, na hora da prova, marcar ali contrato de trabalho temporário de atividade de caráter transitório. E por fim, na linha C, pessoal, temos a terceira espécie e a espécie mais famosa de contrato de trabalho a prazo determinado, que é o bom e velho contrato de experiência. Você conhece o contrato de experiência? É aquele contrato de trabalho que geralmente se inicia a relação de emprego, no qual serve de experiência tanto para empregador como para empregado. Geralmente já tem ali a data, geralmente não, precisa ter a data definida do término do contrato de experiência. O máximo é 90 dias, sabendo que esses 90 dias pode ser um contrato de 90 dias corrido, como pode também ser dividido. Já trabalhei em empresa que não fazia um contrato de experiência de 90 dias, fazia 2 contratos de 45. O importante é que tenha prazo definido, término de prazo definido e que não ultrapasse 90 dias, sabendo que se ultrapassar o prazo de 90 dias, se convolará, se tornará automaticamente a contrato de trabalho a prazo indeterminado. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.